Se você pretende ser muito usado por Deus nesse 2018, eu tenho a fórmula. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Eu li, não sei onde, esta expressão: Deus usa para a sua glória, com maior perfeição, as coisas e as pessoas quebradas. Embora o Evangelho não tenha nenhuma forma compatível com o masoquismo, mas Deus ama pessoas quebradas, despedaçadas, alquebradas, quebrantadas, arrependidas, contritas, contristadas. Estranho, não é? Mas esse é o coração que Deus ama, de uma forma muito especial. Ele não despreza vidas compungidas, contritas. Olha, o salmista diz: coração compungido e contrito, tu não o desprezarás, Senhor. Coração compungido é aquele coração assim, amargurado, aflito, com a sua história pessoal. É aquele que olha para trás e não vê nada de substância, mas quer refazer as coisas na vida. O contrito já é um coração arrependido. Arrependido dos seus erros, um coração pesaroso, mas quer mudar. Olha, quando eu dirijo um cursilho, e nós vamos ter 11 cursilhos esse ano, viu? Março já vem por aí, e aí a gente vai entrar em órbita. Quando eu dirijo um cursilho, num momento assim bastante especial que acontece lá, quando eu sinto que a plateia está assim mais abertos todos, mais sensíveis, eu digo assim: se nesse momento desse cursilho você se sente uma pessoa assim pequena, finita, pecadora, sentindo-se indigno, impuro, consciente de suas fraquezas, se o seu sentimento nesse momento é de reconhecimento da necessidade de se ter um nível de testemunho cristão mais vitorioso, mais fiel à palavra, mais obediente, se nesse momento você se sente assim pesaroso com a sua história pessoal, e você se sente assim triturado, amassado, com uma vontade imensa de reconstruir os seus sonhos, de refazer a sua história, o seu filme. Aí eu dei uma parada assim, disse: se esse for o seu sentimento, eu tenho uma grande notícia para lhe dar agora. Eu consigo ver nisso
uma primavera de salvação que está chegando no seu coração. E eles se animam. É assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, compungido, contrito. Entre as bem-aventuranças que Jesus contou, uma foi essa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino de Deus. Muitas pessoas acham que pobre de espírito é uma pessoa assim lesada, retardada. Não, a melhor definição que se pode extrair do original grego seria: bem-aventurado os mendigos de coração, porque eles serão o reino dos céus. Mendigo do coração, de espírito, aliás, é aquele homem super-homem, aquele Sansão, aquela pessoa autossuficiente. Mas não é isso não, é muito mais. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos simples. Mendigos do espírito e aquele que sente necessidade absoluta de alguém que seja maior do que ele, esteja acima dele. É um coração que tem carências, é pobre interiormente. Quem tem mãos cheias não precisa receber nada de Deus. Somente aquele que se sente sujo vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Houve um homem muito interessante na história da igreja do século que passou, sobretudo no início, Dr. Willis. Ele tinha uma projeção assim mundial. Foi ele que definiu evangelização assim: um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. Eu, continuava ele, um mendigo de Deus, tendo assimilado, sendo alimentado por Jesus, que é o pão da vida. Agora eu tenho alegria de falar da sua fartura. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Sim, o Senhor abençoa pessoas quebradas. Houve um missionário, Francisco Pesotti, muito conhecido na história da igreja. Ele conta numa visita que fez no século que passou na Bolívia, e ele encontrou uma pobre mulher, assim pecadora, indígena, e ouviu o Pesotti pregar, e ela perguntou: existe esperança para mim também? Haverá salvação para mim também? E Pesotti descreve no seu livro aquele diálogo que manteve com aquela senhora, com muita paciência, com muito amor. Ele explicou que Cristo veio a esse mundo justamente para os pecadores, e os que não se salvam ainda é porque não se consideram como tais. Muitos são chamados, poucos se quebrantam.
se arrependem. Tem razão Paulo Losot quando ele afirmava como é difícil a gente encontrar um pecador. E dizia mais: se eu encontrasse apenas um, eu teria uma maravilhosa mensagem para ele. Realmente a coisa mais fácil é a gente confessar os pecados dos outros. Mas a Bíblia, entretanto, diz: não há nenhum justo, nem sequer um. Todos pecaram e se extraviaram, e destituídos ficaram da glória de Deus. Parece que para cada erro nosso, o nosso inimigo providencia uma desculpa, não é? Mas a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Aliás, esse é o único salário que nunca foi inflacionado, nunca perdeu seu poder aquisitivo. É morte mesmo. Por isso que Calvino, o fundador do presbiterianismo, ele diz: qualquer pessoa que se recusa a confessar que tem ofendido a Deus como um devedor que não pode pagar a sua dívida, este se exclui do cristianismo. E Lutero, com muito humor, ele dizia: diante de Deus nos sentimos obrigados a esconder as nossas asas. Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, de pessoas que não se julgam pecadoras, porque não roubam, não matam, não desrespeitam as famílias. Mas essas pessoas que dizem assim não percebem que elas estão se comparando a ladrões, a assassinos, a adúlteros. A situação muda quando nós comparamos a nossa vida a Jesus. Jesus tem uma beleza constante que nos torna feios. Deus usa para a sua glória com mais perfeição as pessoas quebradas. Agora, uma coisa precisa ficar claro: o Espírito Santo de Deus está sempre pronto para consertar corações e vidas quebradas. Isso que é maravilhoso. Todas as vezes que o homem se dispõe a se quebrantar, Cristo está sempre pronto para cobri-lo com o seu sangue. Se estivermos prontos a entregar o nosso coração com todos os pedaços, se isso acontecer, Ele está sempre pronto para recriar a gente, perdoar a gente. Cristo é a porta, o resto é a parede. Ele é a solução. Ele não tem sucedâneo. Todo coração que se quebranta tem nas suas próprias lágrimas a água redentora do seu batismo. Eu queria que vocês imaginassem agora um lindo vaso, um vaso assim de porcelana da China, mas como de repente essas coisas de estimação sempre acontecem, o vaso cai e se faz pedaços. E frente a esses pedaços, você tem duas atitudes a tomar: lastimar o acontecido ou tentar reconstruir o vaso. O que vale é confiar que o vaso pode ser refeito. Há vasos nas nossas vidas, queridos, que de repente se quebram.
Um plano pode ser desfeito, um sonho acalentado por tantos anos pode passar a ser um pesadelo, uma posição pode ser arruinada, uma amizade pode ser rompida, uma reputação pode ser aniquilada, um emprego pode ser perdido, uma saúde pode ser prejudicada, um nome pode ser caluniado. O objetivo da vida muitas vezes é possível tornar-se obscuro, fora de foco, anuviado, embaçado. Um amor pode ser arrefecido, uma esperança pode se findar, um noivado pode se desmanchar, um estudo pode ser interrompido, uma família, tal como o vaso, pode fazer-se cacos de repente. Tudo pode ter um momento de fraqueza. E diante desses acontecimentos, outra vez, as duas atitudes: ou chorar algo que já não é, ou tentar reconstruir algo que já foi. O que importa é confiar, esperar que tudo pode ser refeito com a ajuda de Deus. Depois que Cristo morreu naquela cruz, ressuscitou, tudo agora tem jeito. A sua vida tem jeito. Seus sonhos podem ser recompostos. Ainda que o céu esteja carregado de nuvens, o sol continua a brilhar. Cristo nos dá sempre a chance de recomeçar. Ele é sempre especialista em virar o jogo da nossa vida. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Agora, note bem, quando algo se destrói, a sua reconstrução exige a composição de todos os pedaços, de todos os cacos. A ausência de um pedaço prejudica o todo. Quando alguém recusa a dar a sua colaboração para reconstruir um lar, um sonho, uma amizade, um amor, uma esperança, é como que se ocultasse, escondesse um caco, um pedaço, impossibilitando assim a reconstrução do vaso. Quando em torno de você ou dentro de você preciosos vasos forem quebrados, não guardem nenhum caco com você, dê a sua colaboração. Quando se tem um mínimo de autocrítica, nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos tantas coisas amassadas, quebradas. Quantos contratempos nós já vivemos, ressentimentos presentes, feridas que não foram cicatrizadas ainda, fracassos nossos, dissabores, julgamentos apressados que nós já fizemos, lágrimas que poderiam ser evitadas por nossa culpa, atitudes infelizes, coisas que nós gostaríamos que fossem apagadas para sempre. Egoísmo, desamor, orgulho tolo, usura, feridas, vemos tudo isso.
E quando se tem um mínimo de autocrítica, nasce em nós, em algum momento da vida nossa, nasce o desejo de começar tudo de novo. É isso que me encanta no Evangelho. Ele é pregado para isso. Nasce um desejo de reparar os erros nossos. Há um arrependimento sincero do coração. Nós passamos a ter uma vontade de pedir perdão a Deus. Há um quebrantamento lá no interior da gente. É um momento muito especial este. Eu diria quase que é um momento da conversão de alguém. O homem nunca é tão grande quando ele está de joelhos pedindo perdão. Ele cresce para o céu quando se inclina para a terra e diz: eu, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. E o salmista diz: coração compungido, contrito, contristado, quebrantado, arrependido, tu não o desprezarás, Senhor. Eu tenho notícia de um homem conhecido pelo Seu Jorge. Ele tinha uma loja, e nessa loja ele procurava consertar de tudo. Tudo que se quebrava era Seu Jorge que resolvia. A loja chamava o Faz de Tudo. Mas o que o senhor Jorge era especialista era consertar vidros quebrados. Se uma luminária antiga se quebrasse, se um jarro de cristal ou um vaso de porcelana se quebrasse, o senhor Jorge tinha uma técnica maravilhosa. Ele colava aqueles pedacinhos com uma técnica que só ele sabia. E ninguém, depois que visse aquela obra-prima reconstruída, não poderia imaginar que aquela obra, até pouco tempo, era um montão de pedacinhos. Mas um dia o senhor Jorge revelou a sua técnica. Ele dizia assim: para reconstruir um vaso, um vidro, tem que ser devagar. Não pode ser uma coisa assodada. É caco por caco. Em alguns casos, uma vez por dia. Às vezes ele demorava semanas para reconstruir um vaso, um caco por dia. E ele se justificava assim: se você tiver muita pressa para reconstruir, a cola que entra no processo de restauração pode criar pequenas fissuras, esteticamente não fica perfeito. Tem que ser devagar mesmo. Um caco por dia. Ah, quando eu li essa história do seu Jorge, eu disse: o seu Jorge está certo. Porque isso se aplica muito bem na vida nossa. Isso também vale quando queremos reconstruir na vida um amor,
uma família, uma relação. Reconstruir nossos sonhos. A gente precisa ter paciência. Tem que ser caco, um por dia. O seu Jorge nos ensina aqui como devemos consertar o nosso passado. Consertar as nossas antiguidades, quase todas feitas de um cristal fino, insubstituível. O nosso passado já foi vivido. E quando nós abrimos o nosso coração a Cristo, nós temos a certeza do seu perdão. Mas mesmo perdoado, sobram quase sempre muitos cacos. Para a gente colar. E isso requer paciência, arte. Se o seu Jorge, dono da loja, o faz de tudo, ele reconstruía as coisas quebradas de uma maneira linda. Eu fico perguntando, o que não dizer de Jesus de Nazaré, quando ele usa aquela cola chamada graça de Deus, amor, perdão. Ele faz milagres. Não precisa demorar tanto como o seu Jorge. Especialmente o perdão dele faz esta obra de restauração na nossa vida. Se você me desafiasse numa palavra só, uma expressão só, explicar o porquê que Cristo veio ao mundo, Ele veio para reconstruir a gente. Veio para nos perdoar. Paulo lá em Efésios pregava: Deus em Cristo nos perdoou. Agora, escutem aquele profeta Isaías predizendo o que Jesus faria por nós 700 anos antes dele nascer. Olha o que Isaías disse que faria pela gente, Jesus. Isso está no capítulo 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. E eu fico pensando, se o preço da minha restauração
da minha salvação. Custou tudo isso. Custou o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Então eu devo levar isso a sério. Procurar levar a vida sempre disponível a colar os cacos da vida nossa. Cristo continua convidando aqueles que se sentem quebrados e que precisam colar os seus sonhos trincados no passado, e tudo isso por conta da nossa pequenez, por conta das nossas fraquezas. Ele tem para nós aqui um convite que está valendo ainda. Ele já fez isso no passado e muitos aceitaram esse convite e viram suas vidas restauradas, coladas. Vinde a mim, todos vós, os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Vinde a mim. É como se ele estivesse dizendo: vinde a mim, você que se sente assim quebradão, meio perdidão, abatido, triste, melancólico, infeliz, deprimido, sentindo-se sozinho, sofrendo. Vinde a mim. Você que anda aí desgostoso da vida, cansado da vida, sombrio, enfadonho, sentindo-se miserável, ressentido, aflito, magoado, carregado, atormentado, triturado, quebrado, vinde a mim, que eu quero refazer você, quero perdoar você, dar-lhe uma nova vida, um novo coração, sentido para a sua existência. Só Cristo faz isso. Ele é a porta, o resto é tudo paredes. Ontem à tarde eu ouvi uma entrevista de um dos escritores nossos que havia falecido, um dos mais apreciados. E revelou que não acreditava em nenhuma outra coisa, a não ser que os dias dessa terra, que foram muito tumultuados, sem sonhos, um ateísmo tomava conta de tudo na sua vida. Não obstante, intrinsecamente ele tinha muitos valores. E o entrevistador disse: define numa frase você. Ele disse: eu sou um homem que gastei a vida por nada. E eu fiquei tão triste. Faltou tudo. A vida se resumia para ele um punhadinho de cinza que ele já tinha determinado o local onde deveria ser espalhado. Sem Jesus, sem esperança. Jesus quer consertar corações, vidas assim quebradas. Se for um pouquinho o seu caso, Jesus
pode lhe dar hoje, no seu coração, tudo aquilo que você está precisando. Se há algum vaso quebrado em sua vida, o qual você gostaria que fosse refeito, eu gostaria de orar por você agora. Eu vou pedir a Cristo que faça um milagre no seu coração, concedendo essa vida que Ele veio nos trazer. Vamos crer nisso, queridos. Os metodistas, John Wesley, que foi um pastor episcopal, morreu episcopal, depois os seus seguidores formaram a igreja metodista. Eles repetiam sempre Wesley, dizendo: nós temos que ser pregadores do agora. Não é de alguma coisa que pode acontecer eventualmente, agora. Essa graça que nós cremos, que experimentamos um dia no coração, é isso que a gente está oferecendo agora, nesse momento, nesta tarde. Pode ser um traço na sua vida. Creia nisso.